que ele se inscrever, antes passando a palavra para o coautor do requerimento, junto do deputado Moreira Mendes, deputado Celso Jacob, do Rio de Janeiro, com a palavra. Senhor presidente, senhores diretores das empresas aqui convidadas, ficou claro para mim que o caso de antenas é o grande gargalo para todos vocês, certo? E parece que o caso das prefeituras seria a exposição humana e garantia de meio ambiente. E que a gente pode tentar resolver isso com essa votação do nosso projeto aqui, que possa ser resolvido. Isso é um primeiro ponto. Ficou claro também pela exposição que não existe bem uma comunicação entre o usuário, as empresas, então há muita falta de informação. Portanto, consequentemente, vocês sofrem mais do que o normal em função dessa pressão toda. O usuário compra o telefone, muitas vezes não sabe utilizar toda a utilização do telefone, e, por falta de compreensão, muitas vezes recai sobre a empresa o não funcionamento ou não atendimento daquela forma que o usuário comprou, muitas vezes sem noção. Também, uma coisa que também é clara, se o pessoal está insatisfeito, consequentemente, o cliente está insatisfeito. E o número de reclamações deve ser altíssimo no sentido de telefone. Um caso que não foi abordado é o caso, eu não sei se tecnicamente é isso, as sombras que dá. Então, por exemplo, tem lá na minha cidade de Três Rios, tem sombras grandes em Montes de Castelo, Santa Terezinha da Claro, tem as outras companhias de Hermogêneo Silva, do Cariri, Cantagalo, enfim. As sombras são as coisas que acontecem, talvez por falta de antena também, vocês vão poder explicar isso. E no caso de Bem Posto, inclusive está aqui o subprefeito de Três Rios, de Bem Posto, o vereador Pratinha, que tem uma luta lá também para colocar, que é uma expansão. Bem Posta está a menos de 30 quilômetros de Três Rios, então dentro das previsões, deve ser 2014, no máximo início de 2015, podendo antecipar de acordo com as condições técnicas. Basicamente, é isso que eu queria colocar. E de pergunta o seguinte: essa solução da antena é somente esse o gargalo? Qual a condição de vocês poderem atender essas sombras mais rapidamente? Porque o grande problema nosso é o telefone funcionar. Então, o povo está reclamando, basicamente é isso, não vamos florear muita coisa. Tecnicamente é o seguinte: essa capacidade das antenas, vamos aprovar esse projeto aqui. E aí, a partir daí, o que vocês vão poder dar de prazo? Não, com 6 meses podemos fazer mais isso, avançar, com 1 ano. Porque a gente sabe também que a antena, mesmo que a gente liberar hoje, não se faz projetos imediatos, se consegue construir obras ou colocar antenas rapidamente em todos os lugares. Então, isso tudo são perguntas que acho que as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que querem saber dos as cidades, os estados, é essa a resposta. E aí, vai parar de dar sombra e vai funcionar quando? Então, essa é uma questão muito técnica, vocês poderiam nos ajudar, e dando prazos, até para a gente poder ser tolerante também, não ser intransigente, mas ter prazo. Olha, liberou as antenas no município, aí em 6 meses a gente pode fazer isso, em 1 ano aquilo. Isso é as perguntas das sombras. Então, a gente vai ser bem específico, e com isso a gente vai poder ter algumas respostas para a gente voltar para os nossos estados, poder falar nas nossas cidades e o estado. Porque o grande problema todo é sombra e não ter a telefonia funcionando. Então, essa é a minha pergunta. Eu vou voltar para os convidados, e desde já agradecendo a presença de todos em nome da comissão, para que cada um possa responder os questionamentos dos senhores parlamentares. Então, pela ordem, o senhor Marcos Mesquita, com a palavra novamente, pedindo a objetividade nas respostas. Agradeço, então, a cada um dos senhores deputados pelas questões. Eu anotei aqui, eu percebo que há um questionamento comum entre todos os senhores, né? A primeira, a questão de compartilhamento, quase todos os senhores falaram sobre isso, e também a questão do atendimento aos chamados distritos, né? O primeiro ponto é o seguinte: o atendimento aos distritos, né, é importante a gente saber que a telefonia celular no Brasil, ela foi concebida como um evento urbano. Ok? Esta é a concepção do serviço, né? Então, quando foram feitas as outorgas, né,
Elas foram leiloadas, esse espaço do espectro foi leiloado, nós disputamos isso à tapa, então botamos dinheiro nisso para comprar estas licenças e fizemos nossas contas. E como é que estava ali a obrigação? Então, cada área que eu devo cobrir, eu tenho que cobrir, no mínimo, 80% do perímetro urbano. Né? E foram feitas assim as contas. Então, o quanto eu paguei e o quanto eu posso cobrar pelo meu serviço estava fixado dentro destes limites. Eu não terei que gastar, que investir, que ter despesas para cobrir mais do que 80% da área urbana. Então você vai ter, como resultado desta conta, áreas no perímetro urbano que não estão cobertas, e assim como também os distritos, ou seja, aquelas comunidades que estão fora do limite do perímetro urbano dos municípios. Né? Então isso é uma questão de concepção. É óbvio, toda vez que alguns dos senhores ou nós mesmos que somos clientes deixamos de falar, tenham certeza, nós sabemos que nós estamos perdendo dinheiro. Não é? Então, nós não podemos deixar que passe para a população de que isto para a gente está confortável. Nem um pouco, não há nenhum grau de conforto nisso. No entanto, isto é um regime privado, as empresas têm obrigações com os seus funcionários, com os seus fornecedores, com os seus acionistas, e cada tostão que nós investimos no negócio, ele antes tem que ser viabilizado. Esse retorno tem que voltar, né? Esse dinheiro tem que voltar. Porque senão nós não temos empresa. Nós não temos empresa e não teremos prestação de serviço. Nós temos uma série de exemplos fora do Brasil em que estas coisas foram resolvidas, mas foram resolvidas como luz para todos, em que o Estado percebe que, além da prestação do serviço, tem um serviço público por trás disso, tem um efeito social, né? E as empresas tiveram acesso a recursos subsidiados, recursos públicos, e para fazer frente a todos os lugares onde o retorno não é possível. Mas eu dou dois exemplos para os senhores. A telefonia fixa também foi criada desta maneira, só que tinha um fundo chamado Fundo de Universalização. Para que ele foi criado? Para que em todos os lugares do Brasil, porque o critério é vamos universalizar a utilização, né? Em todos os lugares do Brasil onde, para eu expandir o serviço, eu demonstrasse que isto não tem retorno econômico, eu teria acesso a recursos do FUST, que são gerados pelas próprias receitas das companhias, ou pelos próprios pagamentos que os nossos clientes nos fazem. Deste dinheiro, quer dizer, de lá para cá, os seus 10 anos aproximadamente, o FUST coletou aproximadamente 12 bilhões de reais. As empresas não conseguiram, será que é daqui? Desculpe. Né? Não conseguiram sequer utilizar R$1 destes. Né? Então, elas estão premidas por isso. Eu coloco... Oi? Não, não está. É empresa brasileira, então tem problema. Esse assunto vai entrar aí. Deixa eu aproveitar, só lhe dizer uma coisa. Eu não sei se fará parte da sua abordagem, mas quero apenas lembrar que o FUST não era originalmente destinado à telefonia móvel. Não, né? e não é ainda. Mas nas outorgas mais recentes, o governo, ao colocar a obrigatoriedade de cobertura de distritos e de áreas rurais, eventualmente, ele coloca isso dentro do pacote, digamos assim, econômico das empresas, não foi feito. que faz com que o valor das outorgas acabe sendo menor também. Não foi o que aconteceu. Questionamentos que não puderem serem respondidos
diante dessa correria aqui da Câmara, que vocês possam encaminhar para os gabinetes ou até para a comissão, que a gente remete aos gabinetes as respostas das empresas. Mas claro que o nosso desejo, acredito também que é o desejo do deputado Celso, do deputado Eurico, do Folleto, é que esses questionamentos possam ser já sanados no dia de hoje. Então, com a palavra, o Enilson da Vivo. Eu ia aproveitar a palavra para responder ao deputado Fábio, mas eu faço o complemento a posteriori sobre o Estado, porque para o Estado de Sergipe há uma lei em Aracaju que impede instalação de antenas. E nós temos protocolados 27 sites com plano de melhoria no Estado de Sergipe e 18 em Aracaju. Mas depois eu conto a história, porque ele pode nos auxiliar nessa empreitada. E ele mesmo pode tentar lá junto ao governo liberar isso. Ele pode nos auxiliar, porque lá impede instalação de antenas em terrenos com menos de 300 metros quadrados, a lei. E lá é difícil achar um terreno que tenha mais de 300 metros quadrados. E outra coisa que impede é a instalação em cima de terrenos que tem um recibo ou a posse. Eles necessitam o registro em cartório, o que torna mais difícil numa região periférica de Aracaju. Mas, de toda maneira, eu entraria aqui com o deputado Paulo Folleto, o que ele colocou sobre a questão de saúde, sobre a questão de RNI e sobre as PPPs que estão acontecendo no Estado. Eu acho que a PPP do Espírito Santo, que está aqui agora na segunda rodada, né, nós saímos de 10 e estamos agora a discussão de mais 71 localidades, é um movimento que foi feito para cobrir as eventuais lacunas, vamos dizer assim, temporais ou de obrigações de cobertura. No Espírito Santo, o governo está incentivando, através de crédito ICMS, a cobertura de áreas de sombra, como o deputado Celso Jacob colocou, que são muito características da região do Espírito Santo, que é uma região de montanhas, tem muita comunidade agropecuária, agrícola, né, cooperadas, associativas, e o governo, numa iniciativa pioneira, não querendo esperar a cobertura pelo leilão do 4G, que um dia chega lá também, mas antecipando no tempo, ele fez um pregão, um leilão reverso, e deu um crédito de ICMS para quem instalasse lá, um crédito a partir de 12 meses da instalação. Esse modelo está sendo reproduzido em outros estados, o estado de Pernambuco está fazendo, o estado do Ceará vai fazer, o estado do Amazonas tem interesse, o estado de Minas vai fazer, enfim, vários estados estão vendo isso como uma oportunidade de você antecipar uma obrigação que já está preconizada no leilão do 4G de atendimento a comunidades rurais ou na área de 30 quilômetros do raio da sede, do distrito sede do município. Então, eu acho que Espírito Santo dá aí um movimento. E para o senhor saber, também, deputado Folleto, o Ministério Público do Espírito Santo está dando 180 dias para a gente retirar as antenas que estão a X metros de escola. Ele fez uma interpretação errada da Lei 11.934, totalmente errado, que ele disse que uma área crítica não pode ter antena. Não. Pela lei é muito clara, numa área crítica há que se fazer a medição com uma periodicidade menor e se fazer por parte da Anatel. Inclusive, eu aproveito o momento, que depois gostaria de conversar com o senhor, porque se a gente for cumprir o que o Ministério Público diz por uma interpretação errada da lei, o que nós vamos encontrar é uma vitória sem cobertura. Essa é a verdade. Então, esse é um ponto que precisa ser observado. Não. É daquele outro antigo. Imagina. Sobre o ponto do compartilhamento, eu acho que o Marcos colocou, hoje, economicamente, todo mundo quer discutir o compartilhamento, não faz mais sentido não compartilhar. Sob o ponto de vista da saúde, a gente entende que a limitação colocada pela lei que foi debatida nessa casa, 11.934, ela dá conta da RNI, da radiação não ionizante, que isso foi profundamente discutido. Inclusive, se quiser aprofundar essa discussão, nós temos um fundo, um Funtel, o Fundo de Desenvolvimento das Telecomunicações, que eventualmente o governo pode até utilizar esses recursos para aprofundar esse estudo. Acho que não tem sentido as empresas fazerem esse estudo. E, por fim, eu repito, então, para o deputado Fábio, deputado, o senhor pode ajudar muito a gente lá em Sergipe. Nós temos protocolados em Aracaju 18 requerimentos de instalação de antenas. 18. Foi feito há 20 dias atrás, por ocasião das discussões, inclusive da CPI que ocorre lá. No estado inteiro são 27. Um estado pequeno, um estado que só tem 7 distritos rurais, um estado que tem uma realidade diferente. Você tem distâncias pequenas entre as sedes do município,
que não é complicado. Agora, o que nós encontramos em Aracaju é uma legislação atrasada. A legislação ela fala duas coisas. A primeira, que necessariamente eu tenho que ter título, eu tenho que ter um registro em cartório do imóvel. Nós estamos defendendo que bastaria o título de posse, ou o recibo, como nem diz lá em Aracaju, se fala recibo, ou o pagamento de PTU. Porque muita gente da periferia, onde precisa de uma antena, não tem um registro em cartório do imóvel. A gente está pedindo que haja essa mudança. E a segunda, que haja imóvel, o imóvel tem que ter no mínimo 300 metros quadrados. Muitos imóveis de Aracaju não tem isso aí, principalmente na periferia. Nós fizemos uma proposta de 18 sites lá, estão protocolados com todos os projetos, e lá, o Ministério Público está nos cobrando também. Isso. A gente está pedindo que o Ministério Público nos ajude, porque nós queremos instalar. Nós temos orçamento, temos a vontade, temos um plano de melhoria, não conseguimos instalar. Essa semana foi determinado através da juíza Valéria Beatriz, uma ação civil pública, onde determinou que a Vivo tem um prazo de 90 dias, para que ela possa regularizar, melhorar ou suspender os serviços na capital Aracaju, e sujeita a multa diária de R$10 mil dia. E a minha pergunta é o seguinte: se a empresa já sabe das dificuldades, e por que ainda continua? A tecnologia 4G ela foi leiloada numa frequência de 2,5 GHz, nessa faixa. Ela tem uma penetração muito menor que as outras frequências que a gente usava até então. Então isso nos leva a usar mais antenas para cobrir a mesma área. Tá bom. Isso é o que a gente defende, o que o Marcos até colocou no início aqui, que essa legislação é importante, porque nós vamos ter que instalar muito mais do que instalamos até então. Passamos a palavra agora ao Dr. André Gustavo Rodrigues Rosa, da TIM. Deputado Folleto, eu vou até aproveitar a sua última fala para poder também explicitar um pouco mais da sua pergunta, caso tenha sido isso que o senhor tenha perguntado. Além da questão do alcance que o Eunilson colocou, nós temos um cronograma de cobertura desde a privatização que a Anatel assim preconizou, no alcance aos municípios de acordo com a capacidade populacional desses municípios. Ou seja, nós tínhamos a obrigação de cobertura de todos os municípios até 30 mil habitantes com o edital do 3G. Hoje essa obrigação ela aumentou com o edital do 4G, tem municípios menores que precisarão ser cobertos, além de ter sido trazida a obrigação da cobertura da área rural e distrital. Antigamente a obrigação de cobertura não alcançava esses municípios tão pequenos. Ou seja, desde a privatização até agora, a cada edital que a Anatel fez, ou dentro desses editais, havia um cronograma de acordo com o contingente populacional de cada município. Nessa mesma linha, eu vou só aproveitar, com toda a liberdade, o Marcos tendo saído, só fazer uma correção, que as primeiras obrigações do 4G, elas vencem, 30% de obrigação de cobertura em julho de 2014, não agora. 30% para julho de 2014, 60% para dezembro de 2014 e 100% para dezembro de 2015 da cobertura das áreas rurais e distritais aos municípios. E aí entendendo que é no raio de 30 quilômetros da área urbana. Não é 100% das áreas rurais, nem 100% das áreas distritais. Tem esse limite da distância aí da área urbana. E aí, aproveitando, respondendo também a sua questão em relação à questão do ponto mais fácil do lado social dos projetos das empresas. Nós divulgamos amplamente na mídia, a TIM é parceira do Ministério da Educação, um projeto muito grande, do Ciência Sem Fronteira, e nós participamos desse projeto, do Educação Sem Fronteira também, onde nós tivemos o retorno de um primeiro aluno que foi estudar em Veneza, onde nós ajudamos o governo federal a bancar essa bolsa. Ele retornou agora, concluindo o seu curso superior, dentre vários outros projetos que a gente também participa. Então, enquanto TIM, eu posso lhe afirmar que a gente atua também no cunho social, que a gente acha extremamente interessante. Nessa mesma linha, nós tivemos recentemente aprovada a criação do Instituto TIM, que está na sua fase de balizamento final do seu modelo, de como ele vai caminhar, qual vai ser o seu principal foco.
para também a gente poder ganhar um pouco mais de fôlego nessas ações sociais. Tá? Além disso, realmente eu fiquei muito ressentido em não poder atender aquelas 10 primeiras localidades do Estado do Espírito Santo, até porque a obrigação da área rural e distrital do Estado do Espírito Santo é nossa, TIM. Mas, infelizmente, aquelas 10 localidades ali colocadas não eram as localidades que coincidiam com o nosso cronograma de primeiro atendimento. Por isso que a gente não entrou no primeiro leilão que o Estado do Espírito Santo fez, mas assim como o Enilson colocou, conhecemos a essencialidade do projeto feito pelo governo do Estado do Espírito Santo, que foi a recepcionar o convênio 85 do CONFAS, para que as prestadoras pudessem usar 5% da receita do ICMS e reverter em infraestrutura. Tanto é que a gente também, assim como a Anatel, a gente defende esse modelo em vários outros estados. Isso foi colocado ontem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, durante a oitiva que teve lá das 4 prestadoras, que seria uma solução para o próprio estado do Rio. Então nós temos abraçado a causa. Infelizmente não coincidiu naquele determinado momento. Só quero te lembrar de uma coisa, né? Como você vai ter que fazer na 450 até o final de 2015, cuidado que até lá nós já botamos tudo. Se a Vivo ganhar todas, vocês vão ter que instalar e não vão ter cliente, hein? Não, mas nesse exato momento a gente já está avaliando. Naquele primeiro momento, como eram muitos poucos municípios, não coincidia com a nossa prioridade de implementação, infelizmente, mas a gente está olhando. A questão de compartilhamento já foi colocado. Eu só queria trazer um número bastante interessante que nos foi questionado, e eu peço desculpa por não me recordar qual. Para poder se utilizar o FUSH, ele precisa ser um serviço público e não privado. A gente sim poderia, com o subsídio do governo, com dinheiro já pago para o fundo, poder facilitar a universalização da banda larga, aí sim falar em universalização, nessas áreas rurais remotas, que a gente sabe que a dificuldade é extremamente grande. Né? E aqui eu acho que eu cubro todos os questionamentos, sem ser repetitivo ao que os outros colegas já responderam. O que não foi tocado por nenhum de vocês, sobre o que deve ser consequentemente quase que igual a grande expansão, é as sombras, né, que a gente chamava de sombras, em algumas áreas que já tem telefonia normal, que de repente alguns pedaços não funcionam. A sombra, deputado, Jacó, eu volto a dizer para o senhor que a gente sofre muito com áreas novas de sombra, naquele paralelo que eu fiz com a construção civil, às vezes. Tá? E isso é uma questão do crescimento das cidades, quando muitas vezes a gente não sofre processo de retirada arbitrária, como foi colocado aqui também pelo Enilson. A gente tem casos em Olinda, aconteceu conosco, TIM, de a prefeitura retirar arbitrariamente os nossos equipamentos, não que você tinha uma cobertura naquele determinado momento, você perde a cobertura. E aproveitar a volta do uso da palavra, eu esqueci de um ponto que o deputado Paulo Folletto nos questionou também, em relação à questão de fazer palestras ou informar sobre o efeito não ionizante. As 4 prestadoras, até como setor, nós participamos de vários debates em várias assembleias, em várias câmaras, até convocando especialistas para falar do tema. Eu cheguei a comentar com o presidente da comissão, Hugo Mota, e aí toma liberdade porque é do estado dele. Ano passado, em Campina Grande. Campina Grande foi durante muito tempo, tem a Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Telecomunicações, que durante o ano, durante o exercício da Telebrás, sempre foi considerado um centro de excelência em desenvolvimento de telecomunicações. Na Universidade de Campina Grande nós temos um decano em telecomunicações com livros publicados em mais de 5 línguas. É um professor brasileiro, onde ele participa de vários debates em várias universidades, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade. Lá em Campina Grande, quando ele foi chamado à Câmara de Vereadores e à Assembleia para poder falar de efeito ionizante, da necessidade de instalação de antenas, à época o vereador autor da lei falou: ninguém mexe na lei porque a lei é minha. Eu comentei com o deputado Hugo Mota aqui. Então muitas vezes a gente precisa do desapego do parlamentar local. Não é porque a legislação está sendo alterada que o parlamentar local está sendo afrontado. Então, assim, trabalhos nós fazemos para tentar aculturar, mas eu acho que a barreira também, ela vem de um convencimento que é árduo. A gente vem trabalhando, mas a gente sabe que a dificuldade é grande, deputado. Essa é a palavra agora para o Fábio, que representa, claro, a Embratel aqui nesta audiência pública.
colegas já falaram quase tudo. Eu queria só esclarecer alguns pontos. Ao deputado Folleto, eu só queria lembrar ele, quando ele fala dos altos índices de reclamação que a gente tem, foi o senhor que falou, né, deputado? Queria só lembrar que nós temos índices maiores, que nós somos realmente, a maioria das empresas aqui tem 50, 60 milhões de clientes. Então, às vezes, se compara com um setor que tem 5 milhões de clientes, então realmente